Buenas! Estou aqui com a Carolina Jacinto e com a Camila Jacinto. Estamos batendo papo aqui, levantando algumas dicas para você que é empreendedor, tem uma empresa ou tem o sonho de abrir uma empresa. E entre alguns assuntos, o que nós vamos falar no vídeo de hoje é quais são os custos para você abrir uma empresa. Espero que você goste, acompanhe. Carolina e Camila, quais são os custos para abrir uma empresa? Pergunta fácil. Na verdade tem os de abrir e os depois que a empresa está aberta também que tem que saber, né, que esses custos existem, né? Os de abertura basicamente são as taxas que os órgãos cobram para registro do contrato social. A junta comercial cobra uma taxa, acho que está girando em torno de 200 e poucos, 300 reais. Então esses são os custos de taxas de abertura. E fora a abertura, depois que a empresa está aberta, você tem que montar o seu fluxo de caixa, né, para você conseguir estimar. Mas basicamente você vai precisar ter a estimativa de um honorário, por exemplo, de um contador, que você vai ter que ter isso mensalmente para fazer a contabilidade da sua empresa. Você tem custos com os impostos que a sua empresa vai precisar pagar, dependendo do tipo de regime de tributação que a sua empresa for enquadrada. Então, se ela for do simples, se ela for do lucro real ou lucro presumido. E, como a gente já estava conversando antes do vídeo, por isso é importante fazer o planejamento da empresa para que você, inclusive, não pague impostos sem precisar, né? Se você, às vezes, não teve lucro, se você está tendo prejuízo, enfim, é muito importante você também pedir auxílio para o seu contador para ver se você não está pagando imposto sem precisar, né? Porque essa é uma questão, né? A pessoa, não, vou abrir uma empresa e tal, vou começar um negócio, normalmente aquela ansiedade, animação, né? empolgação, aí quando você vai ver, na verdade, antes da empresa começar a faturar, você já tem uma infinidade de impostos para pagar. Despesa. E despesa para pagar. Exato. Daí a importância de um planejamento financeiro, até para você saber o seu aporte inicial do capital, por exemplo, você ter essa conversa com o seu sócio, porque você sabe que você vai ter custos a partir do momento que essa empresa está aberta. Então, ela não comentou, se você tem um funcionário, por exemplo, você já tem que pagar o salário, enfim, você já tem obrigações com essa pessoa. Então, isso tudo tem que estar no planejamento. Uma conta corrente aberta, você tem tarifa. Como que você vai arcar com isso nos primeiros meses de atividade da empresa? Isso entra num planejamento antes de ter essa empresa constituída. Tarifa bancária, impostos, salário do funcionário, taxas de prefeitura, enfim, obrigações acessórias. As prefeituras locais do município que a sua empresa está constituída normalmente cobram uma taxa de licença, que eles falam, né? Que é uma taxa de licença. Independente de você emitir nota, independente de você estar com a empresa efetivamente operando, por simples fato de você ter uma inscrição naquela cidade, você tem que pagar essa taxa de licença. E os valores variam bastante. Variam bastante. E, inclusive tem alguns que são bem altos, né? Ou seja, você já tem ali, a prefeitura já é praticamente um dos custos altos, inclusive, da empresa. Um outro custo que você também precisa ter no seu planejamento e que não é baixo, né, dependendo do tamanho da sua empresa, é a questão da aquisição do certificado digital, porque isso normalmente é pago para a empresa que faz a certificação digital. Existem diversas empresas aí no mercado e isso tem um custo também. É uma compra que você faz, né, de um token e às vezes, dependendo do tipo de certificado, pode custar aí até uns 600 reais. Então é um valor considerável. Ou seja, por menor que seja a empresa, porque esses custos servem para todos os tipos de empresa ou só todos os tipos de empresa. Qualquer tipo de atividade, pequena, média, grande, empresa. E quais são os tipos de empresa que a gente tem para o nosso amigo saber mais ou menos? Bom, os tipos societários que a gente comentou acho que no primeiro vídeo, né? Os tipos societários mais comuns, o mais comum de todos é a limitada. Que é aquele que exige no mínimo 2 sócios. A Eireli, que é o tipo societário mais recente, que eu comentei no primeiro vídeo, que pode ter um sócio só, mas tem a exigência do aporte mínimo do capital social
de 100 salários mínimos, quer dizer, isso também é um custo que o sócio precisa ter em mente inicialmente, porque ele precisa aportar isso na empresa de cara, na abertura da empresa. E a sociedade anônima, que são as SAs, que são as empresas constituídas por ações e que podem ser abertas, podem ser fechadas, enfim. Aí a gente tem as variações das SAs aí. Esses são os tipos Isso societários. são os tipos societários das empresas. E existem os regimes de tributação que, na verdade, eles, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples. E o simples, que é o que a gente estava comentando no vídeo anterior, ele é aplicado para as empresas do que a gente chama de microempresas, as MEs, ou as EPPs, que são empresas de pequeno porte, ou as MEIs, que são os microempresários individuais. Então, essas 3 empresas são aquelas empresas que a gente chama de menores empresas. E elas todas obrigatoriamente se enquadram no simples? Na verdade, obrigatoriamente não. Vai depender do faturamento da empresa. Normalmente, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, são empresas menores e que faturam menos, né? Mas elas podem se enquadrar... E elas podem ser lucro real ou lucro presumido. Então, essa escolha de simples nacional, lucro real ou lucro presumido, você pode a partir de um planejamento financeiro. Né? Se de repente você começar a empresa, mesmo que ela seja pequena, mas você está ali batendo no teto do faturamento, você pode escolher um outro tipo Já tem que fazer esse tributação. estudo de tributação, porque uma vez que você escolhe esse regime, você vai ter que permanecer com ele durante o ano inteiro. Você não consegue mudar o seu regime no meio do ano. Então você tem que escolher certo, tá de acordo com o seu faturamento, porque qualquer alteração só vai poder ocorrer no ano seguinte. E embora o simples seja mais utilizado, ele não necessariamente é o vantajoso. Não. E atualmente, com essa série de mudanças que o governo fez, de tabelas e alíquotas do simples, é realmente muito importante fazer esse planejamento, porque nem sempre o simples é adequado para a sua empresa. E quando a gente fala de planejamento de custos, né, ou seja, a gente tem taxa, tem imposto, tem funcionário, fora que muitas vezes tem aluguel, coisa que a gente nem tá falando, fora as despesas contas de concessionárias, água, luz e tal. E então, quando você vai definir o aporte financeiro que você vai fazer, você precisa já levar em consideração tudo isso. Vamos supor aqui que a empresa custa, a pessoa faz esse levantamento, custa R$1.000 por mês. Vai, uma empresa sem funcionário, muito provavelmente. Né? Custa R$1.000 por mês. Então, se você quiser fazer um aporte para pelo menos se garantir 6 meses, você já faz essa conta. Já faz essa conta, exatamente. E é lógico, esperando que a empresa, ao longo dos meses e dos anos, comece a dar lucro e ela comece a andar sozinha. Mas, se houver a necessidade de fazer um novo aporte de capital, isso pode ser feito também pelos sócios a qualquer momento. Basta que seja feita uma alteração do contrato social que foi feito inicialmente e faz a definição do novo capital social dessa empresa. E essa alteração tem custo. Ou seja, mesmo para fazer aporte na empresa, se você errar no planejamento, vou precisar aportar mais. Você vai precisar pagar para fazer essa alteração. Então, bacana. Então, espero que você tenha aproveitado as dicas, né? São coisas que passa às vezes desapercebido, né? Muitas vezes a pessoa que não tem uma empresa, né, marinha de primeira viagem, não sabe disso. Às vezes o cara até já tem empresa, mas meio que tropeça nisso ao longo do tempo, vai aprendendo. Então, se você tiver com uma ideia de montar uma empresa e assistiu o vídeo, gostou, deixe seu curtir para que mais pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Envie seus comentários, suas dúvidas, eu mando para as meninas aqui responderem. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!